E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e estamos na nossa terceira aula do nosso curso de pré-cálculo. Essa aula de hoje se chama derivadas. É bem importante que você tenha domínio do assunto de limites, que foi a nossa aula anterior, e as aplicações, e que também entenda de funções, que foi a nossa primeira aula, onde foi falado genericamente sobre funções. Aí na sequência foi mostrado aplicações para funções do primeiro e do segundo grau. Então é importante que você entenda esses conteúdos. Então a parte de derivadas, ela é bem importante para você, que é um aluno de engenharia, um aluno do curso tecnólogo, em alguns casos até do curso técnico, porque várias situações do teu curso vai ter aplicação de cálculo, aplicação da parte de derivadas. Então é bem importante que você domine esse assunto. A derivada, ela tem uma ideia, ela tem uma definição, melhor dizendo, que é associada com uma taxa, uma variação, uma grandeza que varia em relação a outra grandeza, uma grandeza que varia como função de outra. Por exemplo, primeiro caso aqui, tá? A taxa de crescimento de uma população de bactérias. Então, a taxa, quando está variando. Ou seja, essa população pode estar aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Então, você tem uma taxa em relação a outra. Você pode usar aqui o conceito de derivadas. Também, uma que é bem comum, que todo mundo está familiarizado, é a taxa de variação da posição com o passar do tempo. O que é a variação da posição com o passar do tempo? Recebe o nome de velocidade. Então, vocês sabem que velocidade média, por exemplo, é a variação da posição, em x, por exemplo, com o passar do tempo. Então, essa é a definição de velocidade média. Aqui também eu tenho uma taxa de uma posição que varia com o passar do tempo. Eu também posso utilizar o meu conceito de derivada aqui. Também podemos analisar um outro caso, uma taxa de mortalidade infantil com o passar do tempo. Quantas crianças morrem no período de um ano, por exemplo. Uma taxa de natalidade, quantas crianças nascem no período de um ano. Então, tudo é associado a uma taxa e todas essas grandezas você pode associar com a parte de derivadas. Então, vamos imaginar uma situação. Estudamos anteriormente a parte de funções. Deixa eu pegar uma função genérica aqui com vocês. Vou pegar uma função qualquer. Então, a função é representada por f de x. A derivada de uma função é uma outra função que ela vai vir dessa função que você teve. Então, aqui, a tua função se chama f de x, a função derivada dela, a gente diferencia colocando um linha, f' de x. Esse, na verdade, é uma das formas de representar. A gente vai ver que tem outras. Ó. Então, tem um linha aqui em cima, um f' de x. Então, a definição da derivada de uma função está aqui, dada na equação. É o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, com o x tendendo a zero. Lembra dessa flechinha aqui? Eu estou dizendo que o x não, perdão, o h tende a zero. Então, aqui eu estou representando que essa função, quando eu aplicar esse conceito, a função nessa equação, eu vou ter a função derivada, que é associado à taxa. Então, como eu disse para vocês, eu vou pegar uma função genérica. Então, imagine qualquer uma aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, tem uma função qualquer. Nesse caso, a minha função genérica, eu tenho uma função do segundo grau. Eu vou achar a derivada dessa função. Então, eu vou achar o f' de x. Para eu achar, eu preciso aplicar essa equação. E o que eu tenho nessa equação? Analise o seguinte. O que eu tenho nessa equação? Eu tenho aqui o f de x mais h e o f de x menos f de x. E o f de x que eu preciso conhecer. O f de x quem que é? É a minha função. Está aqui, ó, f de x. Mas eu preciso ter um f de x mais h. Como que eu vou fazer isso? Então, imagine assim, se eu tivesse um f de 3, por exemplo. O que seria o f de 3? Significa que eu estou trocando o x por 3. É o contrário, o x por 3. Aqui eu tenho o f de 3. Beleza? Agora, se eu tenho o f de x mais h, eu vou estar trocando o x por x mais h. Então, se você precisa do f de x mais h,
basta você pegar a tua função, ó, quem que é a tua função? X ao quadrado menos 3x mais 7, e trocar onde tem x por x mais h. Então aqui vai ficar x mais h ao quadrado, menos 3 vezes x mais h, mais 7. Então eu tenho os termos que eu preciso. Eu tenho aqui o f de x mais h, tá aqui, ó. Só troquei x por x mais h. Tenho minha função original, o f de x. Basta que eu faça uma substituição. Então, ó, f de x mais h eu coloco aqui. O f de x eu coloco aqui. Faço uma menos a outra, simplifico da maneira que for possível. E vou achar minha função derivada de que forma? A função derivada dela é você pegar o limite do f de x mais h, nesse caso seria essa equação aqui, essa função, menos o f de x, que seria essa outra aqui de cima, dividido por h e aplica o limite com h tendendo a zero. Então você vai achar a tua derivada da função. Então é um procedimento matemático. Quem já estudou derivada sabe que você faz direto algumas vezes, mas todas as derivadas, mesmo que você já saiba a resposta dela, ela vem da definição de derivadas, que é essa equação aqui. Então a equação que eu forneci para vocês, que está aqui, é a definição de derivadas. Então como é que eu defino uma derivada? F' de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x divididos por h, com h tendendo a zero. Então, esta é a definição de derivadas. Vamos em frente. Então, eu tenho vários exemplos de função. Não esqueça, uma ressalva que eu fiz aqui para vocês, é que a função ela pode ser chamada de y ou de f de x. Então, são os dois termos mais comuns que aparecem, mas como eu citei para vocês lá na primeira aula de funções, não pode ficar preso à letra. Então, se eu tiver uma função aqui, nesse caso, olha a minha função que eu usei de exemplo aqui. A minha função que eu utilizei de exemplo, ela tem o seguinte aspecto, ó. F de x é igual a 5x ao cubo menos 12x ao quadrado mais x menos 12. Esse meu f de x, ele pode ser substituído por y. É a mesma coisa. Então, o y é 5x ao quadrado menos 12x ao quadrado mais x menos 12. Então, são as duas nomenclaturas padrões utilizadas. Se você pegar uma função bem simples, uma função do primeiro grau, f de x igual a 2x menos 9. Você poderia representar essa função da seguinte maneira, com y igual a 2x menos 9. Aí, por que você tem que especificar ali? Porque você acha uma função derivada. O assunto é derivada. Lembra como que eu acho, como que eu represento uma derivada? Como que eu acho pela equação, mas como que eu represento? Em vez de ser f de x, a derivada da função, então vou chamar aqui de derivada, vai ser f' de x. Mas se a minha função se chama y, em vez de usar f', a derivada dela vai ser y'. Então existem várias formas que você pode representar uma derivada. Uma delas, que é a mais fácil, é o f', mas também não se pode prender que essas não são as únicas. Então aqui, duas maneiras comuns, que é até mais prática quando a gente está escrevendo, que é rapidinho, só você pôr um linha em cima, você diferencia a tua função original da derivada por um linha, um f' de x ou um y de x. Mas existem outras nomenclaturas também. Então, por exemplo, uma que eu posso utilizar é a derivada da função em relação a x, ou a derivada de y, que é f de x também pode ser chamada de y em relação à função. Isso aqui também é relacionado à derivada. Então, quando eu tenho uma função qualquer, f de x igual a 2x menos 4, eu vou aplicar a derivada dessa função. Eu posso representar que eu tenho o f' de x igual a 2x menos 4. Opa, desculpa, porque daí já não é mais 2x menos 4, né? Que vai ser a função derivada. Tá? Então, aqui no caso, deixa eu fazer aqui de novo. O f de x igual a 2x menos 4. A minha derivada, ela vai ser o f' de x. É o termo que eu vou aplicar. Eu vou aplicar essa equação na equação da derivada e achar a derivada. Certo? Agora, se eu tivesse mudado a nomenclatura, por exemplo, eu poderia também chamar de y. Y, fazendo um cantinho aqui. Y igual a 2x menos 4. Quando eu fosse achar a derivada, como eu chamei aqui de y, ela seria y'. Mas um outro termo que poderia ser utilizado para fazer a derivada seria com um d, assim, derivada de y'
em função de x. Você está derivando o y em relação a x. Como aqui nesse caso, o primeiro aqui que eu usei, tem um f de x. Então, você poderia dizer que a derivada, você pode representar a derivada da minha função x em relação a x. Então, são outras maneiras que você pode representar a derivada. Então, no dia a dia, quando a gente está fazendo as continhas na mão, no quadro, muitas vezes só põe ali o y', o f de x'. Mas também não se habitue apenas com isso. Entenda que você pode encontrar outros símbolos de derivada. Então, se você pegar algum livro, um outro assunto para estudar, você pode utilizar dessa forma aqui, representar dessa maneira. Vamos fazer um exemplo inicial? O primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês é uma função constante. Então, uma função constante, peguei uma função qualquer, f de x igual a 7. Então, nós vimos lá na aula de funções uma função constante. Não importa qual seja o valor de x, o meu valor da função sempre vai ser 7, é um valor fixo. O resultado não depende da função. Vamos imaginar assim, um vendedor tem salário de R$ 1.800, ele não tem comissão nenhuma. Se ele vender 1.000 peças, ele vai ganhar os R$ 1.800. Se ele vender 2 peças, ele vai ganhar os R$ 1.800, é um valor fixo. Então, nesse caso, ele não tem uma relação, é um termo fixo. Então, ó, se você trocar o x por 2, o f de x vai valer 7. Se você trocar o x por 10, o f de x vai continuar valendo 7, porque aqui é um valor fixo. Então, para ficar mais fácil, pode pensar nesse exemplo do salário. Então, o que eu sei? Que o meu trabalho é aplicar a equação. Qual a equação? Nós já vimos. Se eu tenho uma função, o f' de x é o limite com h tendendo a zero do f de x mais h menos f de x divididos por h. Então, o que acontece aqui? Ó, eu preciso do f de x mais h. A minha função é f de x igual a 7. Se eu trocar x por f de x mais h, o meu resultado vai continuar sendo 7, porque é uma função constante. E o f de x também é 7. Então, aqui, ó, f de x mais h vale 7. O f de x vale 7 também. Então, vai ficar 7 menos 7. Quanto que dá 7 menos 7? 0. Então, por exemplo, quando eu tenho uma função constante, a minha função original aqui, ó, é o f de x. Tá? Uma função constante. Agora, o meu f de x, ele vale 7, ele é constante, ele não muda. Então, vai ficar o f de x mais h7 menos 7 dá 0. Ah, professor, e se em vez de 7 fosse 9? Também, ó, se o meu f de x fosse 9, ó, f de x igual a 9, o f de x mais h ia ser 9 menos 9. Se meu f de x fosse menos 3, meu f de x mais h também seria menos 3 menos o menos 3. Menos com menos daria mais, ficaria menos 3, mais 3 daria 0 também. Ou seja, sempre que a minha função for uma constante, eu tenho resultado direto. Qual que é o resultado direto nesse caso? Que sempre que você tiver uma função constante, quando você achar a derivada dessa função, o f' de x, ele vai ser igual a 0. Então, o que é o c aqui? O c é uma constante, que é um número qualquer. Então, vamos supor o exemplo que eu falei do salário do vendedor. Ele ganha R$ 1.800. Não importa se ele vai vender 1.000 unidades, se ele vai vender 10.000 unidades, o salário dele é fixo, R$ 1.800. Então, a hora que você põe um valor da função menos o outro, fica c menos c. Se c é um valor qualquer, 7 menos 7, 5 menos 5. Então, a derivada de uma função constante é 0. Então, você pode fazer direto. Você não precisa aplicar a fórmula. Por isso que eu coloquei aqui uma generalização. Se eu tenho um f de x igual a 15, qual que é a derivada dessa função? Então, eu vou pensar. Aqui eu tenho uma função constante. Então, a derivada dela é 0. Pronto. Simples e direto dessa forma. Beleza? Então, esse primeiro exemplo, bem facinho aqui. Vamos dar continuidade. Então, só a observação que eu já falei para vocês, ó, a derivada de uma função constante é igual a 0. Ponto final. Agora, vamos pegar um exemplo que não seja uma função constante. Por exemplo, f de x igual a 5 vezes x. Então, vamos supor que esse 5 seja o preço de 1 quilo de uma fruta. Então, eu vou pagar conforme eu vou levar. Se eu não pegar nenhuma fruta, 0. Vou pagar 0. Se eu pegar uma fruta, eu vou pagar x vai ser 1. F de 1 vai ser 5, vou pagar R$5. Se eu pegar, 1 quilo, né? Se eu pegar 2 quilos de uma fruta, 5 vezes 2 quilos, vou pagar R$10. Então, aqui tem uma função que varia.
Tem uma grandeza que varia com outra grandeza. Então, nesse caso, ela não é uma função constante. Eu não poderia dizer que é que nem o outro caso, lá que o f de x era 7 e pronto, não importa qual o valor de x. Aqui, o valor que eu substituí para x, ele vai modificar o meu resultado. Então, o que eu preciso? Lembre-se da equação de derivada do f' de x, a definição. Certo? Eu preciso ter o f de x mais h. Opa, o que é o f de x mais h? É só você trocar x por x mais h. Então, onde tem x, você vai trocar por x mais h. Aqui, no caso, vai ficar como? F de x mais h igual a 5 vezes o x. Quem que é x? X mais h. Propriedade distributiva. 5 vezes x mais 5 vezes h. Beleza? E o f de x? O f de x está dado ali para vocês, né? O f de x é isso aqui, ó. Então, vamos aplicar na definição. Quem que é a definição de derivada mesmo? Para eu achar a função derivada, é o limite de f de x mais h menos f de x divididos por h, com h tendendo a 0. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, você vai achar a derivada dessa função. Então, aqui está a definição de derivada. F de x mais h é só trocar o x mais h. Está aqui, ó, a gente falei ali com vocês a propriedade distributiva. E eu tenho ali o f de x, que é 5. Então, vai ser um menos o outro. Ó. O primeiro, vamos ver ali no slide anterior, ó, 5x mais h, menos a função que é 5x. Então, é esse menos esse. Tá? Então, o que você tem em comum ali no numerador, na parte de cima? Você deve ter respondido 5x e menos 5x. Tenho 10 menos 10. Quanto que é 10 menos 10? 0. 100 menos 100? 0. 5x menos 5x? 0. Então, esses dois termos você corta. Então, vai ficar quem? A minha função 5h sobre h. O que eu tenho em cima e embaixo ali? h. Se eu tenho h em cima e embaixo, o que eu posso fazer aqui? Ó? Cortar. Então, a minha derivada da função vai ser 5. Lembre-se, quem que era a minha função original? F de x igual a 5x. Apliquei o processo, chegou no final 5 vezes h sobre h, vai ser que o f' de x vale 5. Então, professor, a derivada veio dessa definição aqui, né? Beleza. E agora, eu preciso sempre fazer isso? Não, porque você começa a ter uma analogia, uma comparação. Por exemplo, o que ia mudar se minha função não fosse 5, fosse, sei lá, 7? Ia ser os mesmos termos aqui. Onde está 5 estaria 7, onde está 5 estaria 7, onde está 5 estaria 7. Você ia chegar no final 7h sobre h. Então, a derivada de 7x seria o próprio 7. Então, você não precisa ficar fazendo todas as vezes se você já conhece. Por exemplo, aqui eu tenho que f de x igual a 12x. Ela é muito parecida com f de x igual a 5x. O f de x igual a 5x, eu apliquei a equação, cheguei 5 vezes h sobre h. Aqui é a mesma coisa, ó. H sobre h corta, sobra 12. Então, observe lá, o f de x igual a 5x, se você aplicar na equação, a função derivada vai dar 5. O f de x, se ele for 12x, se eu aplicar a derivada da função, seria 12. Qualquer número que tivesse ali no lugar do 5, o procedimento ia ser o mesmo. Aí, se fosse um número negativo, ó, menos 9x, ia resolver, você ia chegar nisso daqui, ó. Corta o h com h, vai sobrar quem? O menos 9. Então, ali, o f de x igual a 5x, f' de x igual a 5. Tá? O f de 12x, aqui fica 12. O f de menos 9x vai ficar menos 9. Então, você também consegue generalizar. Então, aqui, vamos pegar uma função genérica. Uma função simples aqui, ó. Essa função está relacionada com x e, ao mesmo tempo, esse x está multiplicado por uma constante. Então, o que acontece aqui? Se de 12x a derivada não é 12, 10x a derivada seria 10, 7x 7, então a derivada de c vezes x seria o próprio c, o próprio valor constante. Então, quando você fosse aplicar nessa equação, fosse fazer f de x mais h menos f de x sobre h, você ia chegar nisso daqui. E nessa relação, você ia cortar aqui o h e o valor ia dar o próprio constante. Então, aqui você pode generalizar também. A derivada de uma função, um valor constante, esse c é uma constante qualquer, pode ser 5, 10, 9, qualquer número, vezes x, a função derivada dela é direto a constante. Tranquilo? Bem fácil nessa parte inicial. Agora,
eu quero desafiar você a fazer essa função do segundo grau.